Afinal de contas, o que aconteceu com o Renda Brasil, o projeto que o governo estava desenhando para repaginar e ampliar o Bolsa Família? No vídeo de hoje eu separei alguns dos principais fatos que explicam as idas e vindas desse projeto e por que ele acabou sendo congelado pelo presidente Jair Bolsonaro. O termo direito, o thriller começa com o professor Adão de grandes proporções. Durante uma live nas redes sociais na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro foi bem enfático ao dizer que o programa Renda Brasil não vai sair do papel. Por hora, ele está congelado. O objetivo do projeto era redesenhar e ampliar o Bolsa Família, que hoje já atende mais de 41 milhões de brasileiros, com cerca de R$ 190 por mês, e também ser uma opção para substituir o auxílio emergencial que foi criado pelo governo durante a pandemia, para auxiliar mesmo os trabalhadores que perderam os empregos ou que tiveram a renda muito dissolvida em função desse cenário que a gente está vivendo. E a expectativa era que esse projeto atendesse 57 milhões de pessoas. Ou seja, era um programa de transferência de renda bem interessante e importante para a população, mas também politicamente estratégico para o presidente Jair Bolsonaro, que já está de olho na manutenção do seu cargo, do seu posto em 2022, e isso poderia dar um salto ali nas suas pesquisas de popularidade. Só que criar algo dessa proporção, desse tamanho, não é tão simples assim, afinal de contas a grana tem que sair de algum lugar, né? E isso sem desrespeitar o orçamento da União, ali o limite do teto dos gastos públicos, e essa é a pergunta de R$ 1 bilhão, né? De onde tirar toda essa grana? Para o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Vanderlei Rodrigues, um dos caminhos seria congelar por 2 anos as aposentadorias e o salário mínimo. Oi? É claro que essa resposta que ele deu ali num spoiler durante uma entrevista de imprensa gerou um bafafá danado, acabou caindo no ouvido do presidente Jair Bolsonaro e despertou a fúria do capitão. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, eu dizer a todos vocês, né, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. Aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou ali consertar a situação, falando sobre a taxa de desemprego e o aumento do salário mínimo. Então, nós estamos devolvendo para a classe política, com essa PEC, com essa proposta de emenda constitucional, o controle sobre os orçamentos públicos. Bom, ao mesmo tempo em que isso está sendo discutido, evidentemente, há também um movimento de aterrissagem do plano emergencial. O plano emergencial foi criado, estava rodando a R$ 600 para 64 milhões de brasileiros, desceu agora para R$ 300, então havia sempre uma dúvida muito grande a respeito de como é que seria essa aterrissagem. E havia, então, uma proposta de aterrissarmos em cima de um programa Renda Brasil, que consolidaria vários programas públicos, como já foi feito antes, e consolidando esses programas, podia haver uma aterrissagem em torno do nível um pouco acima do que era o Bolsa Família antigo. Ora, desde o início, o presidente disse, eu não vou transferir renda de pobres para paupérrimos, eu prefiro não consolidar esses programas. É uma opção política do presidente, quando ele falou isso, e tomou uma decisão. Eu vou estender o auxílio emergencial até o final do ano. Então, com essa decisão de estender o auxílio emergencial até o fim do ano, ele acabou com a consideração sobre o Renda Brasil agora. E ficou, então, aquela ideia de que os estudos prosseguiriam para ver, a partir de 1º de janeiro,
onde aterrizaria esse auxílio emergencial. Ora, quando esses estudos são formulados e começam a ser discutidos, e isso vai para a mídia, e, em princípio, ir para a mídia um estudo não tem problema. Agora, ligar uma coisa a outra, por exemplo, você pega o seguinte: se desindexarmos todos os gastos do governo, há uma parte ali que pega os mais vulneráveis, vamos supor, os idosos, os que têm BPC, etc. Aí você fala, aí, de repente, você fala assim: o governo está tirando dinheiro dos idosos, dos mais frágeis, para fazer o Renda Brasil. Isso é uma ilação. Não é isso que estava no Pacto Federativo. O que está no Pacto Federativo é uma desindexação de todos os gastos. Todos os gastos. Não é do mais pobre. É de todos os gastos. E, evidentemente, politicamente, sempre pode ser decidido, não, segue a indexação dos mais frágeis. Vamos continuar protegendo os mais frágeis, vamos dar o reajuste para os mais frágeis. E foi isso que o presidente, então, hoje falou. Falou, olha, já que continuam dizendo que eu estou querendo tirar dinheiro do pobre, que eu estou querendo dinheiro dos idosos, tirar dinheiro dos doentes para fazer o Renda Brasil, então deixa eu deixar muito claro aí, eu não vou fazer isso. Você distribui a medalha quando a guerra acaba. Esse foi o sentido de nós pedirmos que não houvesse aumento de funcionalismo público. Da mesma forma, você está com 38 milhões de brasileiros invisíveis que estão desempregados e vão voltar agora para as atividades informais. Além disso, você já tinha 13 milhões de desempregados. Então, você tem 38 milhões de desempregados informais, que agora vão tentar voltar ao trabalho. Você tinha mais 13 milhões, quer dizer, são 51 milhões de pessoas desempregadas. Você com 51 milhões de pessoas desempregadas, você quer dar um aumento de 20%, 30% para o salário mínimo? É razoável dar um aumento agora de salário mínimo grande? Ou razoável distribuir as medalhas depois da guerra? E agora você ficar mais ou menos manso aí, 1, 2 anos, mais ou menos sem reajuste. Então, isso é o que está sendo simulado, são esses cálculos que estão sendo simulados. E essa não foi a primeira vez que a equipe econômica tenta encontrar um caminho para viabilizar o projeto do Renda Brasil, ou Bolsa Família Turbinado, como ficou conhecido também. Em agosto, a equipe econômica tinha apresentado o projeto que o presidente Jair Bolsonaro derrubou porque tomava como base o abono salarial. O Paulo Guedes ganhou então o desafio de encontrar um novo caminho para viabilizar esse projeto e, como a gente viu, não foi um caminho também muito bem sucedido, porque afeta uma faixa da população que depende muito dessa graninha que pinga todo mês, sem falar que poderia ser um baita tiro no pé, porque poderia gerar um efeito contrário ao aquele esperado, de dar uma alavancada na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Resumo da história: já que o Renda Brasil não cabe no orçamento, não tem grana para bancar ele, o jeito é cancelar o projeto ou ao menos congelá-lo por hora, né? Mas o Bolsa Família se mantém até 2022 e o auxílio emergencial cumpre ali com um prazo de validade, né, que termina no mês de dezembro deste ano. Toda essa situação é uma pena, considerando a realidade do país nesse cenário de pandemia. E é isso, gente. Esse foi o nosso giro de hoje. Quero agradecer muito a audiência de vocês. Quero agradecer também o pessoal que está comentando, e a gente convida vocês a colocarem aqui embaixo, né, as percepções, as críticas, sugestões, enfim, qualquer tipo de comentário. A gente está sempre que possível lendo e respondendo também. Inclusive, na semana passada teve um vídeo sobre transtorno de personalidade borderline que eu fiz aqui pro Giro. E, a interação foi incrível. Vocês falaram muito sobre a importância de colocar esse assunto em discussão, de trazer visibilidade, né, para essa questão. Teve pessoas, inclusive, que se sentiram à vontade ali para compartilhar, que enfrentam essa condição e o quanto é difícil, né, passar por toda essa situação. Então foi muito legal. Tomara que a gente consiga fazer isso mais vezes. Eu tô aqui para estar interagindo com vocês sempre que possível. Fechou? É isso então, e até o próximo Giro Catraca Livre.